Hoje é segunda-feira, dia 11 de dezembro de 2017 e claro, tô aqui no Coca-Tech, seu programa mais que diário sobre tecnologia, e no episódio de hoje, iPhone 10 no Brasil, Apple Watch, Series 3 LTE, João Ivo e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Coca-Tech. Coca-Tech, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. Falei do Coinbase no top 1 lá na loja americana e muitos cocas perguntaram se dá pra usar o Coinbase aqui no Brasil. O Coinbase você consegue comprar Bitcoin e não tá liberada a compra de Bitcoin e venda também aqui no Brasil. Sexta-feira de noite deu um outro frio na barriga, isso porque o WhatsApp, a nova versão do WhatsApp no Android, resolveu apagar os destinatários da minha lista de distribuição que eu uso para mandar o podcast, as comunicações dos hackeandos. Aliás, hoje talvez eu libere algumas vagas. Tiveram algumas compras duplicadas, devo pintar mais ou menos umas 2 vagas, pelo menos. Você que ainda quer aproveitar, a galera mandou, perdi. Então, vai ter essa oportunidade. E deu um frio na barriga, porque eu não cadastro o destinatário. Quem recebe a minha lista de distribuição tem que me ter nos contatos, senão não chega. Uma maneira de evitar o spam. Só que quando você editava a lista de distribuição, você não tinha a obrigatoriedade do contato estar no seu aparelho. Agora tem essa obrigatoriedade e saiu apagando. Fui mexer na lista de distribuição, saiu apagando os destinatários. Deu um frio na barriga. Como é que eu vou cadastrar isso tudo? Mais de 1000 contatos. Aí penei, sofri. Mas depois rolou um hackeando a automação e consegui cadastrar os 1000 contatos. Notícias. Coca-Tech. Você deve estar curioso para saber como é que foram as vendas de iPhone 10 aqui no Brasil, uma vez que as vendas de iPhone 8, em termos de filas, foi, né? Não teve muita fila. Lembra de um tempo em que a fila dava volta no shopping, em que as operadoras abriam meia-noite para vender iPhone? Na época de iPhone era R$1.500. Você comprava o iPhone do ano passado, vendia e com aqueles benefícios da operadora, conseguia pegar a grana que você conseguiu vender no aparelho do ano passado e comprar um novo. Hoje, os benefícios das operadoras não são tão bons assim, nem em termos de plano. Hoje vale mais a pena um plano pré-pago do que um plano pós-pago, ainda mais para um perfil geek, né? Um plano Team Beta R$50, 20 GB, é o sonho de qualquer geek. E você ainda tem 600 minutos para qualquer operadora. Financeiramente vale muito a pena, exceto se de repente você viaja muito. No caso da Claro, você tem um Passaporte Américas, onde você consegue, por R$10 a mais na sua conta, você consegue usar, por exemplo, você está nos Estados Unidos, você vai usar a internet, vai usar todas as coisas lá nos Estados Unidos, com o seu chip, com o seu número, como se você estivesse no Brasil. Então o Team Beta é um bom plano, mas vale a pena você estudar quais são as possibilidades de mercado. No final das contas, não adianta nada você ser um usuário de uma operadora e na sua casa, no seu trabalho, você não tem sinal da operadora. Mas as vendas de iPhone 10 aqui no Brasil foram bem, né? Não teve fila, teve até gente comparando. Tinha mais gente na fila para pedir atendimento, para pedir suporte, do que para comprar. Acho que bate a mesma fila que a gente teve de iPhone 8, bate a mesma fila que a gente teve ano passado de iPhone 7. Eu, inclusive, tive na loja da Apple na sexta-feira aqui no Rio de Janeiro, procurando, vou ver as capinhas, vou ver se tem as capinhas. Tinha aquela a fólio, né? Tinha aquela que dobra, mas não tinha as de silicone e as de couro normal. Era de noite já, não tinha grande movimentação. O suporte estava agitado, mas a loja em si estava, né, tranquila. Pouca gente mexendo no iPhone 10, mas tinha gente brincando com o modo retrato. E não tem muito jeito, né? Sim, tem gente que compra, tem gente que tem grana. Eu vou fazer o meu review do iPhone 10 hoje, vou publicar hoje. Mas sem sombra de dúvidas, a grana afasta muito as pessoas. Com R$8.000, você mobília uma casa. R$8.000 você compra geladeira, fogão, micro-ondas, o sofá, TV, cama, ar-condicionado, tudo que você precisa pra viver, né? Você não precisa de fogão não precisa. Micro-ondas dá conta do recado. A gente que vive... Claro, eu sei, é uma comparação injusta. Comparar smartphone com geladeira. Não tem comparação. Mas cito essa comparação porque às vezes a gente tá ali comparando o iPhone 10 com o iPhone 8, com o Note 8, com não sei o que, com o aparelho de entrada. E a gente perde um pouco a noção do contexto, a noção da realidade, que são R$8.000. Tirando a galera que tem Mac, que aí acaba sendo caro, mas R$8.000 você compra um computador. Pra grande maioria, o iPhone 10 vai ser a terceira coisa mais cara que compra na vida. Primeiro, eu acho que é a casa. Segunda, o carro. Aí, de repente, um MacBook Pro como terceira. E em quarto, o iPhone. Então, olha o tamanho desse investimento na nossa vida. De novo, é injusto comparar, né, o smartphone com casa, porque casa você vai comprar uma na sua vida. Smartphone você troca todo ano. Carro você vai trocar, sei lá, a cada 2, 3 anos. É injusta a comparação, mas acho interessante porque
porque dá perspectiva. E Coca, cadê o Apple Watch Series 3 com LTE? Pois é, você viu um? Também não vi. Não chegou aqui no Brasil ainda. Mas em contraponto, vou dizer que eu tô bem surpreso com a cotação do dólar na App Store. Parece que vai ser cotação de dólar mesmo, 3,20, 3,10, 3,30, quando você faz as conversões direto ali pelo Apple Music. E a gente tem mais um dado agora, que é a anuidade do desenvolvedor. O desenvolvedor, para fazer parte do programa de desenvolvedores, publicar os seus aplicativos, precisa pagar $99 por ano. E agora vai ser em real, R$320. Tá valendo, não tá? Hoje, se fosse pagar hoje, difícil de você conseguir $1 a 3,20. Então você já vai pagar aí por baixo 340. E ainda tem mais os outros 6%. Isso vai dar aí uns 360 no mínimo. Uma grata surpresa, confesso. Não esperava que fosse assim. A Apple deve ter pensado assim, vou colocar tudo aquilo que eu não vou ganhar na loja de aplicativos, vou tirar com o iPhone 10. Não dá para saber quais foram os estoques reais, mas já tem loja online que a versão 256 já não tem mais, esgotou. São lojas de alcance nacional, talvez tivesse ali 5 unidades, 10 unidades, vendeu. Na própria loja da Apple a entrega não é imediata. Se você comprar agora, o envio acontece em 5 dias úteis. Capinha, a Folio tá com 1 dia útil no prazo de entrega. A de couro também. Já a de silicone, 3 a 4 semanas. Isso não é uma questão de logística, não tem de fato o produto. Aliás, falando de logística, Magazine Luiza tá prometendo para compras através do aplicativo entrega em algumas cidades em até 48 horas. Isso é bem diferente de uma experiência Amazon em Nova York, que você compra de manhã, de tarde já chegou. Mas tem que começar de algum jeito, né? 2 dias, tá bom. Paradoxalmente, você faz uma compra no Golpe Livre, compra numa segunda de manhã, segunda de tarde o cara já posta pelos Correios, Sedex, na terça-feira de tarde já tá contigo. Dependendo da cidade, claro. Falando de Amazon, ela segue na sua luta de se tornar o... Talvez ela consiga fazer isso, de se tornar o sistema operacional da casa. A Apple tem a sua solução de sistema operacional, que é o HomeKit, bem entre aspas. A Samsung também tem a sua solução. Tava vendo esse final de semana um ar-condicionado novo da Samsung que não tem vento. Ele não refrigera, mas sem vento. E aí você controla pelo HomeKit da Samsung, pela solução da própria Samsung. Você tem achei bem legal isso. Você programa, eu quero que fique 22 graus. Mas vai ficar 22 graus aonde tá o controle. Então bacana isso, né? Ele vai regulando a temperatura onde de fato tem que regular, né? Que é onde você tá, onde supostamente o controle também tá. Seria bacana se pudesse ter aquele sensor meio HomePod, identificar onde é que estão as pessoas. Então vou colocar 22 graus ali onde estão as pessoas. Nessa solução de sistema operacional caseiro. Embora tenha Android rodando em tudo quanto é dispositivo, mas o Google ele tá meio atrás. Tem a Nest, tá tentando trazer a Nest para dentro de si para ver se ganha agilidade no processo, mas se fala muito de uma ruptura desse binômio Apple e Google. Facebook ainda não tem uma solução. O Facebook ainda continua, né, que é um outro que corre por fora, ainda continua sendo rede social, mas talvez a Amazon consiga, talvez daqui a 10 anos nossas casas estejam rodando um Amazon OS, um Fire OS. Agora, uma outra surpresa foi o seu Johnny Ive assumindo de novo o posto de design. Vai ser responsável de novo pelo design da Apple. Ele meio que saiu de campo há uns 2 anos atrás, ficou mais dedicado à arquitetura, cuidando das lojas, cuidando do Apple Park, e agora que já tá tudo mais ou menos encaminhado, já tá decidido como vai ser, ele tá voltando a cuidar das operações do dia a dia associadas ao design da Apple. Isso aconteceu em 2015, curiosamente ou não, as decisões mais questionáveis da Apple, onde ela adota uma solução mais funcional do que estética. Magic Mouse 2, com aquele mecanismo de recarga mó legal, o Apple Pencil, tudo foi em 2015. E aí tem 2 leituras, né? Isso aconteceu logo depois, né? O Apple Watch chega praticamente em abril de 2015, ainda é não um produto... o Apple Watch não é um produto Johnny Ive, é do Mark Nilsson. Talvez a única interação do Ive ali tem, não, vamos colocar um de ouro ali. Enfim, e isso foi, né? Ele foi promovido a chefe de design em abril, maio de 2015. Magic Mouse 2 chega em outubro e o Apple Pencil chega em novembro, ainda em 2015. Difícil de você dizer que o Johnny Ive não participou disso. É fácil você colocar a culpa em quem estava assumindo. Talvez seja mais um demonstrativo de um Johnny Ive cansado, é que às vezes você precisa de novos ares. E talvez definir a cara da Apple através das lojas, através do Apple Park, tenha sido isso. Aquele momento sabático do Johnny Ive, e agora ele pode voltar a cuidar das operações do dia a dia. Até mesmo 2016, acho que foi um ano bom para a Apple. 2016 não teve nenhum produto esquisito, muito pelo contrário, teve o melhor produto dos últimos tempos, que foi os AirPods. E 2017 também, na minha opinião, foi um bom ano para a Apple. Gente, o melhor produto de 2017, não chega a ser o produto, talvez uma funcionalidade, é o Face ID. Cada dia que eu uso, eu me encanto mais. Cada dia eu quero colocar mais aplicativos com o Face ID. Tamanha é a naturalidade de você abrir o aplicativo, tá só olhando, ele autentica. Não tem que Touch ID, praticamente não dá mensagem. Dá só aquela mensagem, Face ID, ok, já destravou. Então contaria um ponto para esses novatos que entraram embora. Um ano para AirPod é pouco. A Apple já tava pensando
isso uns 4 anos. Quando ela começou a pensar em retirar o conector de fone de ouvido, ela já estava pensando em fazer um fone Bluetooth. Esses produtos não surgem do nada. Mas foi uma surpresa, porque eu achei de fato que eles iam aposentar o Johnny Ive. Não, vamos promover. Tem gente que cai pra cima. Você mandar um Johnny Ive embora pega muito mal, né? De alguma forma, o Johnny Ive é o bastião do Steve Jobs aqui na Terra. E design precisa de inspiração, precisa de contraponto, precisa ser desafiado, não é exatamente essa palavra. E o Steve Jobs conseguia fazer essa duplinha com o Johnny Ive, conseguia desafiar o Johnny Ive. Então, seja bem-vindo de volta, Johnny Ive. Nos surpreenda, como sempre, né? O Johnny Ive tem 50 anos, fez diversos produtos icônicos, mas acho que o iPhone é o mais icônico de todos. Ele tava com 40 anos, né? A vida começa aos 40, quando fez o iPhone. O que você vai fazer? Eu tava fazendo com 40 anos, hein? Enfim, espera aí um par de aninhos pra ver como vai se portar o design e as interfaces da Apple. Ainda que o Johnny Ive cuide dessa parte estética, isso acaba influenciando muito, não só a experiência do usuário, é mais do que isso, a experiência do consumidor, a experiência como um todo, a relação como um todo que as pessoas têm com a Apple. Outra coisa também praticamente confirmado, que a Apple tá comprando o Shazam, aquela inteligência de identificar qual música que tá tocando. Hoje a Siri já usa os serviços do Shazam, não funciona muito bem, às vezes dá uma engasgada, mas é legal trazer isso pra dentro de casa, você acaba conseguindo uma integração maior. Agora, vamos ver se vai continuar no Android ou não, qual vai ser a política da Apple. Tem outras soluções, como o SoundHound. De alguma maneira, a tecnologia Shazam é muito parecida com o iTunes Match, você criar uma impressão digital daquela música, analisar ali alguns pontos-chave, criar um hash, mas eu fico pensando aqui na questão da busca em áudio. De alguma maneira, você pesquisar, sei lá, uma palavra Coca-Tech, é você criar um hash de Coca-Tech, uma impressão digital desse Coca-Tech e ver se aquilo tá dentro do áudio. Embora aí tô sendo extremamente parcial, confesso. Talvez a melhor resposta para esse exercício de imaginação de onde a Apple vai usar o Shazam é dentro do Apple Music. Ganhar uma vantagem competitiva em relação ao Spotify, de alguma maneira, mais próximo. E não vai ser um Instagram, não vai ser bilhão, não. Vai pagar baratinho. Estaria a Apple pagando 400 milhões de trompetas. O que mais que a gente pode comentar? Um canal de YouTube aqui no Brasil foi condenado pela justiça a 25 mil reais em danos morais. Isso porque ele ensinava no canal como você burlar, como você ter acesso à TV paga. Hoje você tem essas caixinhas Android. Vende aí em site grande. Você compra uma caixinha dessa Android e, através da internet, tem acesso ao sinal fechado, né, da TV paga. Tomou processo da Associação Brasileira de Televisão por assinatura. Cabe ainda um recurso, mas eu não sei se tem muito jeito, porque você pode até alegar, eu não tô mostrando aqui pirataria, eu só tô mostrando a funcionalidade do aparelho. Aparelho que sim, é vendido aqui no Brasil, mas esses aparelhos que burlam a TV a cabo, né, o chupa-cabra, tem a venda proibida. Teve um outro youtuber também, isso lá nos Estados Unidos. Ele colocou cimento dentro do micro-ondas e colocou a cabeça dentro do... Ficou preso, aí teve que chamar bombeiro, o que não se faz por view, né? Ainda aqui no Brasil, lá no Paraná, o Moto G4 pegou fogo, explodiu, mas teria sido um evento isolado. Outra vez que aconteceu um evento foi com o G4 Plus, isso foi em maio em Maceió. Na parte de governo, digitalização de serviços, a gente tá vivendo um momento bem legal. A gente já teve carteira de trabalho digital, CNH digital, tá vindo título de eleitor digital, ainda não falei disso porque a versão para iOS ainda não foi liberada, mas outra coisa legal de digital é que a carteira de habilitação, a CNH, a partir de 2018, vai ser um tipo cartão de crédito com foto, né? Vai ter um chip, vai ter uma área segura com a sua identificação, tudo direitinho, vai ter uma outra área onde aplicativos vão poder salvar dados. Então você vai poder, por exemplo, pagar quase como se fosse de fato um cartão de crédito. Você vai poder pagar o transporte público, tá chegando. Você que é desenvolvedor e curte aprendizado de máquina, a Apple colocou no GitHub um framework para facilitar o desenvolvimento de modelos de aprendizado de máquina, o Tutti Create. No aplicativo da Apple Store tem um easter egg. Se você digitar na página de busca Let It Snow, vai começar a nevar. Um pesquisador de segurança, inclusive, trabalha no Project Zero do Google, onde acha falhas em outros sistemas, achou uma brecha no iOS 11.1.2 que permite o jailbreak. Já vem corrigido na 11.2, por isso que ele vai disponibilizar o que ele achou de falha. Phil Schiller deu uma entrevista falando sobre o Face ID, que o Face ID das outras fabricantes não funciona da maneira que o Face ID funciona, que é verdade. Até outro VP, o Greg Josiak, falou que a câmera frontal, né, o Face ID, o hardware, a câmera TrueDepth, é uma peça de tecnologia, né, e a gente não tem ideia do que tá ali naquele Note, né? A gente reclama muito da salsinha, mas reclama quem não usa, porque é verdade que no dia a dia, eu vou falar disso no review do iPhone 10, no dia a dia você nem olha pro Note, no dia a dia, no uso do iPhone, você olha pro meio da tela, o seu olho não é atraído pra alça. Falou de realidade virtual, de realidade aumentada, porque isso é uma maneira de você aproximar os mundos, de você trazer o mundo digital pro mundo real. Hoje a verdade é que já não tem mais diferença entre mundo
real e virtual. E às vezes você tá num bar e conversando com alguém pelo WhatsApp como se ela estivesse na sua frente. E outra que o Phil Schiller diz é que a visão da Apple em relação ao HomePod é que ele vai estar ali sempre te escutando. E você pode usar isso exatamente com aquela visão de sistema operacional da casa. Você pode ligar a sua luz, abrir a cortina. Tem determinadas coisas que, por exemplo, esse final de semana, teve um momento que eu tava sem luz, né? Tava tudo escuro, não tava perto do iPhone, mas tava de relógio. Eu liguei a lanterna do relógio. É uma bobeirinha que não justifica comprar o Apple Watch, mas é algo, aquilo que te surpreende, fez a diferença pra mim naquele momento. Eu tenho usado muito ei carangueja, como diz o Bruno Casimiro, no Apple Watch. Esse modelo que eu tô agora, o S3, responde por voz. Então, aquela coisinha que eu fazia de ficar apertando o botão, já usava a Siri pelo Apple Watch, mas aquela coisinha de ficar apertando o botão, agora, chamando por voz, ficou muito mais natural. Tô curioso pelo HomePod. Vocês sabem que eu tenho um carinho por caixinha Bluetooth, e meu interesse por caixinha Bluetooth caiu na Black Friday de 2016. Comprei caixinha Bluetooth. Esse ano, não. Tô na expectativa, tô esperando como vai ser o HomePod, porque acho que a gente já virou a chave. Hoje já não basta ser uma caixinha Bluetooth. Hoje tem que ser uma caixinha esperta. Eu vou deixar o link da entrevista do Phil Schiller aqui nas notas do episódio. Já o chefão de inteligência artificial mostrou como é o funcionamento do sistema, como identifica pessoas, prédios, mapeamento de objetos 3D, criar esse mapa 3D com sinais. É curioso ver como a Apple tá aberta nessa coisa de, inteligência artificial, mas também na questão de carro. Acho que o trauma dos mapas, né, e talvez a gente associe o mapas com o carro da Apple. O carro da Apple vai bater, vai se perder. A Apple tá tomando uma postura mais aberta, mostrando o que ela tá fazendo in-house para quebrar essa resistência. Interessante. E para finalizar, falar um pouquinho de carros. Tesla disse que vai ter uma solução própria de inteligência artificial, um chip de inteligência artificial nos carros, vai parar de usar o da Nvidia. Começou usando o da Mobileye, que acabou sendo comprado pela Intel, agora a Nvidia, e a solução própria. Como desenvolvimento de chip, hoje em dia tá virando carne de vaca, entre aspas, qualquer um faz. O chefão da Porsche reconheceu que a Tesla atraiu alguns dos seus clientes. Vamos combinar aqui que carro elétrico, né, carro Tesla ainda é caro, não concorre com o modelo popular, compete numa camada mais acima, até por causa dos recursos, a velocidade que alcança, é outra categoria, só precisa baixar o preço. Já a outra empreitada do Elon Musk, a The Boring Company, o objetivo é vender 50 mil bonés para financiar a empreitada. The Boring Company é aquela empresa que cava um buraco, que quer fazer um metrô para carro, né, de alta velocidade. Você entra com o carro ali, tem um túnel que foi escavado, com um metrô para carro, uma plataforma, para você viajar em alta velocidade e não pegar trânsito. É um bonezinho, é tipo um crowdfunding, né? Aqui no Brasil, em São Paulo, a Cabify venceu a concorrência e vai fornecer para o estado a frota de veículos, vai oferecer o transporte, vai substituir os quase 2 mil carros do governo do estado. Isso já foi testado num ambiente fechado com 86 veículos e a estimativa é uma economia de 35 milhões de Temers. Já a 99 vai compartilhar os dados de corrida com a Prefeitura de São Paulo e assim a Prefeitura de São Paulo vai ter uma noção melhor do que está acontecendo na cidade. Opa, peraí, tem muita gente aqui, vamos fazer uma blitz da lei seca, tudo anônimo, mas vai ter compartilhamento. Repara como eu falo, né? Aos pouquinhos a gente está abrindo mão da nossa privacidade. E por último, encerrar falando de Bitcoin, né? Que todo mundo diz que tá numa bolha. E tá numa bolha, não é uma bolha, na verdade. Talvez o melhor termo, vai sofrer um forte processo de correção, porque bolha não vai. Mas, enfim, iniciou, ainda não dá pra saber muito, porque o mercado ainda tá meio fechado, não tem um volume substancial, embora eu achei que ia ter um volume maior. O volume tá baixo no momento que eu tô gravando, mas já tá aberto a possibilidade de você negociar contratos futuros de Bitcoin na CBOE. É pra janeiro, fevereiro e março. E aí com isso é bacana que você já começa a ter uma expectativa de quanto que vai estar o Bitcoin, né? Muita gente defende que isso vai acabar não regulando, mas minimizando um pouco as oscilações de uma vez. Não, peraí, eu tô achando que em fevereiro o Bitcoin vai estar 15 mil, né? Um contrato futuro. Quanto que o Bitcoin vai estar, né? Em janeiro, em fevereiro e em março. São os 3 contratos. E assim, contando meus Bitcoins, eu vou ficando por aqui, mas eu volto, claro, você sabe, amanhã, terça-feira. Abraço pra vocês, até amanhã. Tchau, tchau. Coca-Tech está presente em todas as redes sociais: YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Acesse cocatec.com.br. Assine o podcast.